Olá, caveira, concurseiro do meu estádio Roraima, estamos de volta aqui no Cataflix. A aula de hoje, aula 2, mas é a aula 2 sobre os direitos e garantias individuais e coletivos. Lembrando, ainda estamos no título 2, o título 2 trata dos direitos e garantias fundamentais. Ele vai do artigo 5º até o artigo 17. Vocês têm que aprender a estudar sistematicamente, sistematizar o conteúdo do seu estudo. Por isso nós estamos fazendo que nem o Jack Stripador, indo por parte, artigo por artigo, inciso por inciso, visando levar você à sua aprovação. Na aula 1, nós começamos a introdução ao artigo 5º, que traz os direitos e garantias individuais e coletivos. Tá vendo que aqui é direito fundamental também. Só que esse é individual e coletivo, ó. Mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, tá? Ação popular é um direito, é um remédio constitucional, é um right constitucional, uma garantia constitucional. Ela é usada por qualquer cidadão para proteger o direito coletivo. E aí, o que mais, né? Porque ele vai trazer também a diferença entre direitos e garantias, justamente que os direitos ele declara. E aonde que está declarado? Bom, está declarado lá no título 2, no capítulo 2, tá? E as garantias, professor? Bom, as garantias também é direito, mas só que as garantias são normas instrumentais, são normas asseguratórias. Direito declara, garantia assegura o direito. Então, por isso que o artigo 5º é um dos artigos que mais cai em prova, por isso nós vamos fazer que nem o Jack, já falei aqui. Na aula 1, nós vimos do inciso 1 ao 10, e hoje, na aula 2, agora, nós vamos ver o artigo 5º do inciso 11 até o 20. Reginaldo, coloca na lousa, vamos fazer a leitura item por item e vou explicar para vocês o significado e de que maneira esse item, esse inciso pode vir na sua prova. Reginaldo, bota para mim aí o inciso 11, tá? Na lousa, Reginaldo, vamos fazer a leitura junto. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Olha aí, pessoal, esse inciso 11 aí é um dos que mais cai em prova, né? A questão da violação de domicílio. Artigo 150 do Código Penal, não é crime contra o patrimônio, é crime contra a pessoa, tá? Pelo amor de Deus, não vai errar isso na prova. Mas volta aqui para o direito constitucional. A casa, o lar da pessoa, né? O que é casa? Casa é tudo que tem ânimos de moradia, de residência, tá ok? Então, se tem ânimo de moradia, pode ter lá 4 pauzinho lá coberto de uma lona, e se tiver um ânimo de residência ali, de moradia permanente, ali é considerado casa. Também não pode entrar, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Agora, como é que pode vir na prova, né, que a pessoa confunde? Você pode ver assim, ó, são duas situações distintas, noite e dia. Durante a noite, só pode entrar na casa com o consentimento do morador, em flagrante delito, em caso de desastre, em caso de prestar socorro. Durante o dia, acrescenta-se mais uma opção de poder entrar na casa da pessoa, além dessa que eu já falei, que vai ser a questão sobre um mandado judicial. Mandado e não mandato. Mandato com T é tempo. Isso é lá no direito político que a gente vai ver daqui a pouco. Mandado, ordem judicial, mandamos, né? Uma ordem judicial. Então a casa pode entrar durante o dia, aí a opção que nós vamos ter durante o dia é com o mandado com a ordem judicial. Agora muitos alunos me perguntam assim, professor, por que eles colocaram desastre e prestar socorro? Não é a mesma coisa? Não, pessoal, a mesma coisa, é um caminhão carregado de japonês lá no bairro da Liberdade, lá em São Paulo, tá? Você olha todo mundo igual. Não é a mesma coisa. Prestar socorro e desastre. Então vamos lá, a pessoa não está em casa, aí a água mora à margem do rio, aí a água do rio começa a subir o nível do rio. Evidentemente que essa pessoa, o morador, o vizinho, né, dentro do espírito de solidariedade, ele vai deixar a casa ser alagada, estragar todos os móveis, eletrodomésticos, ou ele pode entrar, arrombar a porta, retirar os bens e prestar, né, essa solidariedade para sua vizinha, né?
Então, ele cometeu um crime, invasão de domicílio, mas ele está acobertado, né? Não vai ser crime, ok? Ele vai estar lá no seu exercício regular de direito, está lá com previsão na Constituição, que vai ser afastado a imputação penal dele. Evidentemente que depois, quando a dona chegar, ela vai agradecer ele, ou não, né? De repente ela vai querer processar ele, mas não se preocupe que isso aí já caiu na prova da OAB. Se ele vier a ser processado, ele pode entrar com ação contra ela, inclusive pedindo lá o ressarcimento de todos os gastos que ele teve com caminhão, com tudo, ok? Fica tranquilo. Então, olha lá, fundamental, casa. O que é casa? Ânimos de residência permanente, tá? Ok. Qual é a hipótese que pode entrar durante a noite? A noite é flagrante delito, prestar socorro, o que mais? Desastre e consentimento do morador. Durante o dia, como é que ele pode entrar durante o dia? Além dessas que eu falei, ele pode entrar com a ordem judicial. E o que é dia, professor? Tem muita discussão aí em vários cursinhos, em várias apostilas. Qual é o conceito de dia? Bom, o STF já entendeu que o dia é da aurora ao crepúsculo. E eu sempre falo para meus alunos, é só lembrar da linguiça Aurora, da salsicha Aurora, né? Que é aquela marca que você conhece. E o filme lá, a saga Crepúsculo. Então, enquanto tiver raio de luz, é dia. Ah, professor, e se chegar lá com mandado e não tem mais raio de luz? Já foi a penumbra, né? O dia foi-se embora, o que tu faz? Bom, eu como ex-policial, a gente fazia o cerco, se a gente tivesse certeza que estivesse lá, fazíamos o cerco e esperava o dia amanhecer, tá? Ou não, teve uma vez, né? Vou contar essa historinha para vocês, que meus alunos estão pedindo para eu contar a historinha. As historinhas normalmente eu só conto em sala de aula presencial. Quando eu era investigador aqui da Polícia Civil, eu fui cumprir um mandado de prisão. E aí a gente conseguiu lá a liberação às 17h30, né? Aqui no Amazonas o sol ele se põe um pouquinho mais tarde, dependendo da época do ano. E aí a gente na pressa lá e o pessoal enrolando para dar um mandado, e a gente sabia que o foragido, né, o homicida, estava escondido num bairro aqui em Boa Vista, capital de Roraima, não de Rondônia, tá? A única capital que está totalmente no hemisfério norte. Sai, professor de História e Geografia, volta constitucional, volta penal. Ah, professor, isso é penal ou constitucional? Pessoal, lembre-se que o penal tem seus princípios constitucional e a casa é um asilo inviolável. E aí, de posse do mandado judicial, em diligência, nos deslocamos até o bairro, mas o bairro era periférico, era longe, pegamos um tráfego do caramba, hora da escola, sirene ligada, aquela adrenalina. Quando a gente chega no bairro, né, aí o que aconteceu com os raios de sol? Quando a gente chega próximo à residência dele, já estava a penumbra, né, da noite. O raio de sol já tinha ido embora, já tinha acontecido o crepúsculo. E agora, o que ele vai fazer? Estava eu, mais dois Steve lá. Aí não teve jeito, aí a gente tivemos que falei, a turma falou, vamos voltar amanhã, vamos ficar a noite toda aqui. Até doida, vamos sentar aqui, vamos tomar uma gelada. Ah, professor, não estava de serviço? Policial 24 horas, o expediente já tinha acabado. Mas, uma vez polícia, 24 horas. Sentamos lá e ficamos tomando 2 cervejinhas lá, tá, de boa, pá. A gente sabia que o cara estava na casa, ficamos só mirando lá. Aí vem uma pergunta para vocês, que muita gente erra em prova. Quando é que você pode cumprir um mandado de prisão? Quando é que você pode dar a voz de prisão cumprindo um mandado? É só durante o dia? Não, Caveira, essa é a confusão do aluno. Entrar na casa só durante o dia, com mandado judicial, autorização do morador, flagrante delito, prestar socorro e desastre. Desastre foi o cara lá, falei no início da aula lá, que encheu a casa, tu foi lá e salvou os bens da tua vizinha. Prestar socorro se tivesse um bandido lá dentro e ela gritasse, socorro, a casa estava pegando fogo, aí tu arromba a porta e entra. Ficou bem claro a diferença de desastre e prestar socorro. Ah, o mandado judicial, só durante o dia. Tá, chegamos, era dia? Não, não era dia, tava lá a madrugadona já, o escuro já tava lá. Aí nós sentamos num barzinho lá na esquina próximo da casa do cara, tomamos uma cervejinha. Pô, professor, não tava de serviço? Não, não dá na noite, o expediente acabou. Mas estava com mandado de prisão? Estava.
Falei para os dois estilos, vamos ficar aqui, vamos tomar uma cervejinha, vamos acompanhar. Uma cervejinha, duas cervejinhas, né? 3 cervejinhas, naquela época não tinha Covid. Aí o que aconteceu? Aí eu falei para os caras que eu toquei o Steve, falei, Steve, abriu a porta. Aí o cara abriu a porta, quem que abriu a porta? O cara que a gente tinha mandado de prisão, isso já era umas 8h30 da noite, quase 9 horas. Ele abriu a porta e colocou um pé para fora da porta. E aí ele pegou e deu um passo. Então ele já estava fora da casa, ele pegou e começou a fumar o cigarro. Aí eu calculei a distância, né? Estava mais ou menos 50 metros. Aí eu calculei 4 cervejinhas, 50 metros, um passo só, não ia dar tempo. Se não tivesse cervejinha até dava, mas não ia dar tempo. Aí quando ele deu o segundo passo, eu só cutuquei o meu colega e comecei a correr. Aí eu corri para cima dele, né? Ele estava de costas, pulei no pescoço dele, dei um mata-leão, cruzei a perna e joguei ele pro chão. E quando eu olho, os outros dois já veio para ajudar, né? Porra! Aí nós pegamos e demos voz de prisão. 9 horas da noite prendendo o cara. Pergunto, é legal essa prisão? Claro que é legal. A gente entrou na casa dele? Não. Então quando é que você pode cumprir o mandado de prisão? Qualquer dia, qualquer hora e qualquer lugar. Desde que esse lugar não seja dentro da sua casa. Porque na casa, o cumprimento de mandado de prisão somente durante o dia. Ah, mas então à noite você pode prender? Pessoal, você vai ser polícia, cara. Eu tô vendo vocês polícia, tá? Você vai estar lá com o IFOSEG, o Sistema de Informação de Segurança Pública. Você pega lá pro CPF do cara, RG, parou numa blitz 2 horas da manhã, puxou lá. O cara tem um mandado de prisão em aberto. O que tu vai fazer? Vai segurar ele? Vai esperar o dia amanhecer para dar voz de prisão para ele? Ele não tá na casa dele, pô. Tu dá voz de prisão ali. Então, quando ele saiu da casa, quando eu vi que ele não ia ter condição de voltar para casa, porque se eu não consigo alcançar ele, pegar ele de surpresa e ele volta para casa, aí eu não posso entrar. Senão eu vou estar incorrendo no crime de invasão de domicílio, abuso de autoridade, entre outros. Mas uma vez que a gente conseguiu imobilizar ele, jogar no chão e dar a voz de prisão, a gente cumpriu o mandado de prisão. Aí a gente apresentou para a autoridade policial competente da circunscrição, ok? Isso é fundamental, é um dos assuntos que mais cai em sua prova de carreira policial, entendeu? Artigo 5º, inciso 11. Anote esse inciso, faça uma leitura dele. Reginaldo, bota para nós aí agora o inciso 12. O que fala o inciso 12? É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordens judiciais, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual, né? Então vamos lá, vamos fazer a leitura para vocês aí, ó, para ficar bem claro e bem didático. Reginaldo, você vai abrir um link aí e vai colocar aí, ó. Vamos falar primeiro do sigilo de correspondência. O que fala o sigilo de correspondência? Possui como regra a inviolabilidade trazida no texto constitucional. Todavia, pode haver limitação na inviolabilidade em caso de decretação de estado de defesa ou estado de sítio. Outra possibilidade de quebra de sigilo de correspondência, entendida pelo Supremo Tribunal Federal, diz respeito às consequências dos presidiários, visando a segurança pública e a preservação da ordem jurídica. Olha lá, então o sigilo de correspondência, ele encontra exceção, tá, a esse sigilo, o preso que está lá no sistema penitenciário federal. Eu lembro quando eu trabalhava como agente penitenciário federal, a gente tinha autorização de abrir todas as cartas, né, verificar todas as cartas, porque às vezes o cara pegava a pasta base e botava cola nela e colocava para colar a carta. E evidentemente que a gente percebia, fazia os testes rápidos, e se fosse assim, aquela pessoa que mandou a carta também respondia por crime. Tá? E o preso, se chegasse essa carta, ele ia fazer o uso de droga. E a gente também lia as cartas para ver se não tinha lá a questão de organização criminosa, né? Então, há uma exceção, não precisava de ordem judicial. O STF já entendeu que pode, o agente penitenciário, o sistema pode, tá? Ok, Caveira, agora vamos falar aí do sigilo de comunicações telegráficas, né? Nós percebemos aí que o inciso 12 do artigo 5º, ele garante o direito da inviolabilidade
de correspondência, de comunicações telegráficas, sigilo das comunicações telefônicas. Em relação às comunicações telegráficas, assim como o sigilo de correspondência, abrir carta, né, essa situação toda, ele também é possível ser aberto, ser quebrado, né, sem ordem judicial, ok? Durante o estado de defesa e o estado de sítio, o decreto que, autorizado pelo Congresso Nacional e decretado pelo presidente, entrar em vigor, poderá suspender também o sigilo de comunicações telegráficas. Agora, olha lá, qual que não pode ser de maneira muito fácil ser quebrado? É o sigilo das comunicações telefônicas. É fundamental você distinguir, né, as três espécies de sigilo que pode ser quebrado. Correspondência e telegráfico pode ser quebrado mediante decreto, por comissão parlamentar de inquérito. Agora, a comunicação telefônica não, é por isso que o inciso fala, salvo no último caso somente por ordem judicial. Isso é chamado de reserva jurisdicional. Qual é que exige a reserva jurisdicional? O que é a reserva jurisdicional? É aquela que somente pode ser decretada, concedida através de uma ordem judicial. Então, olha lá aqui que fala o sigilo das comunicações telefônicas. Apesar da inviolabilidade de tal direito ser possível a quebra do sigilo telefônico, desde que esteja amparado por decisão judicial, de autoridade competente para que seja possível a instrução processual penal e a investigação criminal. E lembrando, a queda do sigilo telefônico foi regulamentada por meio de lei federal, que é a Lei 9.296 de 1996. Tá? Então isso demonstra o quê, pessoal? Que não será possível a quebra do sigilo por motivos banais, haja vista estarmos diante de um direito constitucional tutelado. Por isso que é direitos e garantias individuais e coletivos. Agora vamos para o inciso 13, nesses momentos, né, de Covid, né, que todo mundo tem direito de trabalhar, mas aí ninguém está trabalhando. Mas o inciso 13 ele fala assim, ó, o 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Bom, você pode executar qualquer trabalho, né? Gari, limpador de vidro, de para-brisa, de carro no sinal. Ok, aí eu até brinco com meus alunos, aqui em Roraima, Boa Vista, nos sinais é cheio de venezuelano limpando o para-brisa. Aí eu até brinco com meus alunos, se a prefeita quisesse acabar, era só regulamentar. É livre a atividade de limpar para-brisa, mas se ela colocasse em lei que deveria fazer prova, curso, capacitação e licença, aí a pessoa só ia poder ficar limpando para-brisa se tivesse esse curso. Isso faz vocês lembrar do curso da OAB. O cara passa 5 anos estudando para direito, mas ele termina a faculdade, mas ele não é advogado. Por que ele não é advogado? É livre, qualquer um pode ser advogado, respeitado o requisito em lei. Aí vem uma lei posterior, né? Então uma norma de eficácia contida. A Constituição fala que você tem direito de exercer qualquer trabalho, mas uma lei posterior ela pode estabelecer limitação. Só lembrando, é o caso do advogado. Passa 5 anos na faculdade, quando ele sai de lá, o que ele é? Bacharel em Direito. Quando é que ele vai ser advogado? Quando ele passar na prova da OAB. Ok? Muito bem, Caveira, vamos dando continuidade agora. Vamos falar do inciso 14. O inciso 14 faz assim, na tela, Reginaldo, para os alunos acompanhar. É assegurada a todos a informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Bom, o que acontece? Você pode usar das informações, faz lembrar quando era policial, né? Que muitas vezes o advogado de defesa lá do criminoso, somente entrava de droga, queria saber como é que a gente teve a informação que ele estava com droga. Aí eu sempre falava assim, vou fazer jus do meu direito constitucional, do artigo 5º, inciso 14, que é resguardado o sigilo da minha fonte, ok? Ainda mais quando necessário o exercício da profissão. Fica a dica. Vamos lá, vamos dar uma continuidade. Inciso 15, Reginaldo. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Olha só a dica que eu vou falar para vocês, Covid, é livre a locomoção? Em tempo de paz. Mas essa locomoção, ela também pode ser restringida mediante um estado de defesa ou um estado de sítio? Também. E em tempo de guerra? Também. Em tempo de calamidade pública, que nem agora, em tempo de pandemia? Também. Tá vendo que não é um direito absoluto, ele pode encontrar limitações.
E o que é mais importante aí, a dica que eu vou dar para vocês, essa locomoção, entrar e sair do país, ela não traz nenhuma distinção. Pode ser para brasileiro nato, naturalizado e também para o estrangeiro. Você pode entrar com seus bens e sair com seus bens. Fica a dica. Vamos continuar aí, Reginaldo. Bota aí em tela agora o inciso 16. Comigo, acompanha a leitura aí, Caveira. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Aí, ó, tá vendo que é um direito constitucional, a gente pode se reunir, mas aí durante o Covid-19, o que as autoridades estão fazendo? Estão restringindo esse direito de reunião. Tá? Então, se você não quiser fazer uma manifestação, você vai pedir autorização, tem um decreto falando que não pode se reunir, então não vai conseguir. Tem que ser apenas o quê? Mero aviso. Mas, professor, você falou que não precisa de autorização, realmente não precisa. Não precisa quando estiver dentro da normalidade. É um outro direito que também pode ser restringido, estado de defesa, estado de sítio, caso de calamidade pública, o que a gente está vivendo agora nessa época de pandemia do Covid-19. Então nós estamos sendo restringidos no nosso direito de reunião. Fechou? Fica a dica, vamos aí para o 17. Inciso 17, acompanha a leitura na tela. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedado a de caráter paramilitar. É evidente que tem que ser para fins lícitos, né? Se for para fins ilícitos, aí é associação criminosa prevista lá na parte especial do Código Penal. Ou organização criminosa prevista na lei de organização criminosa. Tá? E não pode ter caráter paramilitar. É todo mundo fardadinho, ordem unida, né? Isso é vedado. Então isso está no inciso 17. É um dos incisos que mais cai em prova também. Vamos lá para o inciso 18, acompanha na tela aí, ó. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedado a interferência estatal em seu funcionamento. Tá aí, ó. O Estado não pode intervir na criação de associações, a gente tem o direito de se associar, e nas cooperativas, não precisa pedir autorização, e não pode intervir nelas, ok? A única pessoa que pode ser dissolvida uma associação é através de uma ordem judicial transitada em julgada. Agora vamos lá, 19, acompanha a leitura aí na tela. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso trânsito em julgado. O que está falando esse inciso aí, o 19? Ele está falando que a associação, as atividades dela podem ser suspensas por ordem judicial. Essa ordem judicial pode ser uma medida cautelar, não precisa estar transitada em julgado. Agora, a dissolução dela, a morte dela, né, a gente vai ver isso em direito civil, quando inicia a personalidade da pessoa jurídica e quando acaba a personalidade da pessoa jurídica. Mas esse é assunto que a gente vai abordar lá em direito civil comigo também, tá? Então, aí, ó, vamos aí, ó, o que está falando nesse 19? No primeiro caso de associação ser dissolvida, tá? Tem que estar transitado em julgado, tá? Fica a dica. Transitar em julgado é quando não cabe mais recurso para a pessoa jurídica. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Autoexplicativo. Você não é obrigado a se associar ou permanecer lá dentro. Você entra quando quiser e sai quando quiser. Fica a dica, continue aí no Cataflix e não acabou o artigo 5º ainda. Vamos em frente.